Olá, boa tarde. Estamos aqui com o professor, o docente professor Elídio. A gente está realizando nosso primeiro podcast realizado pela turma Técnica e Administração. O professor docente Elídio, ele é psicólogo especializado em desenvolvimento humano e organizacional. Possui uma experiência da Uninorte, é educador inovador, tem um certificado Microsoft. Atualmente leciona no Senac Amazonas e cria estratégias de desenvolvimento para as empresas do comércio. Prof, é um currículo bem... Caramba, parabéns, né, amiga? Pra ter um currículo... Você tem quantos anos? 27. Caramba, é uma carreira Peço já, uma salva de palmas para o professor. Achei chique a descrição que vocês fizeram. Acho que vocês procuraram isso lá na internet. Só pode estar na internet, né? Se está na internet, é verdade, né? Fico muito contente. Eu acho que esse espaço para falar de saúde mental... tenho certeza que falar de saúde mental hoje, em qualquer época do ano, é algo completamente normal. Tem de ser normalizado. Cuidar da saúde mental tem que ser algo natural. Eu tenho que cuidar da saúde mental, assim como eu cuido do cabelo, assim como eu cuido dos meus dentes, assim como eu me cuido, eu preciso cuidar da minha saúde mental. E falar para uma plateia como essa, que é jovem, está construindo uma trajetória, seja profissional, seja acadêmica, ou até mesmo pessoal, é importante você ouvir e construir uma trajetória que floresça para o bem-estar. Então, eu fico muito contente com esse espaço. O podcast de vocês vai dar super certo. Depois a gente quer ouvir, né, nos streams onde vocês programarem pra gente, certinho? E queria também mandar um abraço para quem está assistindo a gente do outro lado. Aqui é a câmera, né? Posso olhar para essa câmera aqui. Então, eu fico muito contente. Então, você que está aí do outro lado, sinta-se abraçado também pelo Senac, como docente do Senac. Mando um abraço para vocês que estão aí do outro lado. Maravilha, prof. Conta um pouco pra gente, um pouco do seu começo na sua profissão. O senhor já quis ser psicólogo, você acordou e falou, não, eu quero seguir essa carreira, eu quero ser psicólogo. Conta um pouco pra gente como foi. Muito bem. Vou dizer pra você, nunca ninguém fez uma pergunta como essa, né? Nunca ninguém fez essa pergunta. Como você quis nascer, né, ser psicólogo? Não foi assim que aconteceu. O início de tudo começou, né, até mesmo porque eu gostava muito de leitura. Então, do arcadismo ao pós-modernismo, lá da literatura, eu já tinha lido tudo. Eu gostava muito de ler, né? Até hoje eu gosto de ler. Eu queria poder ter tempo para ler mais, né? Mas quando a gente se torna professor, ou a gente acaba, por exemplo, ocupando alguns cargos, a gente tem de fazer o que esses cargos pedem. E muitas das vezes a leitura é aquela leitura técnica, né? E isso iniciou com as leituras. A minha família toda, ela é uma família batista. E nos nossos cultos, nos nossos encontros, existe sempre aquela palavra do acolhimento, aquela palavra de fortalecer o próximo, ajudar o próximo. Foi quando eu completei 16 para 17 anos, eu estava terminando o ensino médio. Nessa época eu lembro que a minha mãe estava cursando o 5º período de psicologia. Eu comecei a ler o que ela lia também. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu já tinha lido a maior parte dos autores da psicologia. De Freud, Pavlov, Skinner, todos, né? Todos. Piaget, todos mesmo. E até o Aaron Beck, que é da terapia cognitiva comportamental. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha lido praticamente tudo. Foi quando aquele despertar, né, atrelado ali ao meu gostar da leitura, a experiência que eu tinha na minha comunidade religiosa ali, que a gente tem até de separar, né, o que é científico e o que é religioso, e o estímulo de ver, né, nossa, minha mãe está sendo bem sucedida na profissão, eu quero seguir essa profissão, né? Então, tanto que hoje ela é terapeuta clínica, né, e eu sigo na área organizacional. Então, eu já tive experiência na área clínica, comunitária, mas a ênfase da minha formação é em organizacional. Cuidar de pessoas para o trabalho, né? Ou para as organizações. Isso é muito importante, né? Muito bem. Professor, a gente separou algumas perguntas que a gente vai fazer para o senhor durante esse podcast.
Doutor Elídio, em algum momento o senhor já se sentiu, passou por momentos ansiosos e depressivos? Já tive momentos, acho que como todo mundo que tá aqui, né? Não sou diferente. Eu já me senti ansioso, eu já me senti depressivo, eu já me acordei ansioso, eu já me acordei depressivo. Mas isso é até um ponto legal. Isso já foi algo que eu consegui tratar com a terapia, né? Quando você, por exemplo, é estudante, é obrigatório que você faça terapia. Então, quando eu tive isso, né, uma crise ansiosa, depressiva, eu tive estratégias para lidar porque eu estava sobre acompanhamento terapêutico, né, por conta da formação. Mas isso não quer dizer que eu não sou formado. Eu posso, né, fazer terapia, você deve fazer terapia. Você não deve fazer terapia porque as pessoas, porque o seu pai pediu, a sua mãe, o seu esposo precisa, a sua namorada precisa. Não, você precisa fazer terapia para você melhorar enquanto pessoa. E eu lembro que muitas das coisas que eu descobri sobre a minha pessoa não foi estudando, foi na terapia. E umas pessoas já até me pararam no corredor, né, na vida, e perguntaram, né, o que é mais fácil, cursar psicologia ou fazer terapia? Eu digo, é fazer terapia, né, porque cursar você vai estudar ali, fazer terapia não, você vai ter um encontro com você mesmo, e que muitas das vezes se encontrar com você mesmo não é tão agradável assim, porque você vai encontrar um Elídio ou uma pessoa que você não quer encontrar. Nossa, é muito importante, porque terapia hoje em dia, para alguns, assim como a depressão, ela é tratada como uma coisa, por exemplo, uma frescura, né? Então é muito importante, assim, ouvir isso de um psicólogo já graduado e formado, fazer terapia, né? Porque para alguns, terapia é como se fosse nada, assim, é uma besteira, é uma coisa que não se dá muita importância, não se dá o devido valor, né? E o senhor acha, prof, que, por exemplo, pode se obrigar uma pessoa a buscar uma terapia? Existe alguns perfis de personalidade, principalmente os narcisistas, né? Por exemplo, alguns traços de personalidade que você não encontra na terapia. É muito difícil você encontrar. Por exemplo, as pessoas que têm o traço de personalidade obsessivo-compulsivo ou narcisista, são pessoas que geralmente não procuram, porque elas se auto-intitulam capazes de superar todo e qualquer desafio. Então, quando você, por exemplo, até dizem, né, que quanto mais você nega, você é isso. Isso não é mentira. Na realidade, né, as pessoas que mais se dizem incapazes de sentar na frente de um terapeuta ou buscar um auxílio são aquelas que ainda não viram a necessidade ou não querem enxergar a necessidade de buscar ajuda. Porque todos nós, em algum momento, precisamos de um encontro com nós mesmos, mas eu também preciso criar potencialidades, né? Criar potencialidades para a minha vida. Eu preciso ser um ser humano melhor. Eu preciso aprender a lidar com o meu gênero, com a minha orientação sexual, com a minha vida no meu relacionamento amoroso, com a minha vida no trabalho, com a minha vida familiar também. Então, eu preciso construir estratégias e me desenvolver para adiante desse cenário. Maravilha. Professor, voltando sobre a terapia, é a primeira vez que eu vou falar sobre a minha experiência para várias pessoas. Professor, há um tempo atrás eu fazia terapia por necessidade. Os meus amigos que estão aqui presentes sabem um pouco da minha história. Recentemente eu perdi o meu pai para a vítima do suicídio. Tem 1 ano e alguns meses. E por conta disso eu precisei fazer terapia. Durante um bom tempo precisei de mais de um psicólogo porque não estava conseguindo dar certo. Quando o meu pai ele estava doente, ele era um tipo de uma pessoa que não mostrava que ele estava precisando de ajuda. Ele sempre foi uma pessoa alegre, brincalhona, feliz. Mas quando ele falava, tirava brincadeiras dizendo que ele ia se jogar em frente de ônibus, ou que ele ia fazer algo do tipo. E a gente pensava que era brincadeira. E aí entra uma questão sobre masculinidade. Ele falava que homem não chorava, que homem não precisava de ajuda, sendo que ele é a pessoa que mais estava sofrendo
E quando isso tudo aconteceu, a gente foi descobrindo aos poucos, com a minha família, que ele tinha traumas do passado. Pro senhor, pode ocasionar traumas de uma infância a pessoa tirar a sua própria vida? Pode, mas não é o fator determinante. Existe um estudo do Behavioral Ecology que chegou à conclusão que nós somos moldados pelas nossas experiências. As experiências da vida, elas são muito mais importantes, ou melhor, elas sobrepõem a genética. Fizeram, inclusive, um estudo com pessoas que tinham intolerância à lactose e fizeram um processo de dessensibilização. Colocaram pingos de leite no alimento desse indivíduo, né? Eram micropingos, né, que eles chamavam, né? Micropartículas, eu acho que é esse o nome, no leite. E esse mesmo indivíduo, com o tempo, não era mais intolerante à lactose, porque ele foi exposto a um fator, né? Ao fator que era um fator que causava a intolerância, né? A reação alérgica, que é a lactose. Então você vai perceber, por exemplo, que a nossa experiência, ela contribui para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, nós estamos no mês de setembro. É até importante para você que está ouvindo de casa, você que está aqui me ouvindo, é importante que não seja só em setembro que nós falemos, né, ou façamos uma leitura sobre a saúde mental. Não, tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias, todos os meses do ano, o ano inteiro. Por quê? Porque as pessoas precisam do nosso apoio e esse apoio, muitas das vezes, ele está relacionado a um mecanismo, né? Um mecanismo de fuga. Então, por exemplo, muitas das vezes eu sou uma pessoa que vivo no drogadicídio, ou sou uma pessoa alcoólica, não é? Alcoólica ou drogadicídio ali. Eu tenho essa característica porque eu tenho um sofrimento interno. Eu consigo despejar isso diante do uso do álcool, do uso abusivo de drogas, certo? Então, talvez seja um pedido de socorro, né? Então, é importante a gente analisar o todo para, né, a gente dar uma resposta acerca disso. Mas eu quero dizer, a nossa experiência, ela contribui de toda forma para o nosso desenvolvimento. E é o nosso desenvolvimento para a humanidade, certo? Maravilha, prof. O tema do nosso podcast é Por Detrás das Máscaras, né? De onde vocês tiraram esse nome? A gente debateu em sala de aula sobre as pessoas que, por exemplo, aqui pode estar uma coisa e por trás ela pode estar outra totalmente oposta. Ou seja, aqui ela pode estar alegre, feliz, sorridente, brincalhona o tempo todo. Mas quando ela chega em casa, ela desaba. Ela mostra a real versão dela, o que ela sente dentro dela. Isso. Então a gente viu esse tema dentro de sala de aula e a gente achou melhor, a gente optou por esse nome, né, do nosso podcast. E a gente criou uma caixinha de pergunta no nosso Instagram, né, e o Diego Silva, ele mandou uma pergunta. Ele mandou: o bullying pode causar insônia severa e aumento de pressão em adolescentes? Certo. O bullying, pessoal, você pode repetir a pergunta pra gente só para que eu faça uma prédica? Certo. O bullying pode causar insônia severa e aumento de pressão em adolescentes? Ele citou logo os adolescentes, assim, porque é o nosso público-alvo. Isso. Assim. A gente tem que entender que para os adolescentes, o que os adolescentes chamam de bullying, na realidade é o que nós chamamos de assédio moral, né? Então é um crime. Então é preciso que a gente entenda que é crime, tá, pessoal? Não quero politizar o nosso discurso aqui, mas eu acho que a gente não pode, não é que a gente queira politizar, mas politizando o que é para ser politizado, foi bem controverso, né? Mas assim, a gente precisa entender que o bullying, de forma alguma, ele tem de ser engraçado. Pode despertar insônia ou alta pressão. Aí eu não sei se é pressão alta ou é pressão baixa, eu não sei. Ele não especificou. Não especificou aí, mas quero dizer para você, Diego, né, que fez essa pergunta pra gente lá no Instagram, que a insônia, ela é uma característica de uma série de outras, né, patologias relacionadas ao transtorno do sono.
Pode ser um sintoma depressivo, sintoma pós-traumático, de um transtorno pós-traumático, um transtorno ansioso ou qualquer outro, tá, pessoal? Ou até mesmo um transtorno psicótico. Então, por detrás dessa insônia, é necessário que você faça uma investigação, certo? Pode advir do bullying? Sim, porque o bullying é uma situação estressante, né? Digamos que você está sob estresse. Você sob estresse, você pode ter uma tendência a ter uma crise depressiva ou uma crise ansiosa. Crises depressivas ou crises ansiosas podem te levar a crises psicóticas, né? Que são crises com a quebra da realidade. Então, aí você tem realmente de investigar e tratar né? Certo. Professor, ainda sobre o bullying, mandaram outra pergunta em relação sobre o bullying com agressões físicas durante a infância. Pode levar moças e rapazes na fase adulta a terem depressão? Sim, pode. Quais são as soluções? Uma das soluções, aí a gente está sendo muito generalista, né? A gente não tem aí um perfil. Mas a primeira estratégia, dessa questão aí é a estratégia psicofarmacológica, né? O primeiro de tudo, o diagnóstico. Eu tenho um diagnóstico para aquela condição. Primeira estratégia, psicofarmacológica. A segunda, a terapia cognitiva comportamental. Dentro dessa terapia cognitiva comportamental, eu tenho lá a de aceitação e compromisso, não é? Eu tenho a terapia das relações e dentro desse processo também eu tenho a rede de apoio, que é a família. A família, pessoal, ela deve de toda forma ser a rede de apoio de todos nós. Ela deve ser. Professor, mas eu não tenho essa rede de apoio com a minha família. Então, as pessoas que você conhece, sejam seus amigos da sala de aula, seja o seu professor, ou as pessoas que você conhece que te dão apoio, eles sim podem ser considerados ainda a sua rede de apoio. Professor, frisando sobre isso que o senhor acabou de falar, quando a gente não tem um apoio familiar, que muitas das vezes são grande parte das pessoas que da sociedade tem, é muito importante quando a gente tem realmente pessoas que nos motivam, que nos incentivam a buscar algo melhor, a ser alguém melhor, porque a experiência que eu passei, eu tive um momento depressivo meu, eu fiquei doente, porque realmente a depressão ela não é frescura. Quando eu me via só, por um bom tempo eu me via só. Eu conheci pessoas e essas pessoas me incentivaram, me motivaram a ver que a vida não parou ali. Porque muitas vezes as pessoas que estão doentes, a vida morreu ali. Perdeu o sentido, perdeu a cor, mas não. Foi como a gente debateu por detrás das máscaras, é a realidade de muitas pessoas que estão aqui, que estão bem, que estão alegres, mas quando chegam em casa, desabam. Por um momento da minha vida eu vivi assim, mas quando a gente realmente tem pessoas ao nosso lado que querem o nosso bem, a gente consegue viver novamente, ter a vida normal. E foi muito bom o senhor ter frisado isso. E é importante, por exemplo, se nós voltarmos na história da humanidade, por que a nossa espécie ela sobreviveu? Porque ela estava em coletivo. O contexto social, né, o agrupamento, o grupo, socialmente falando, né, transformou a nossa espécie no que ela é hoje. Isso quer dizer o quê? Que o contato social com outros indivíduos possibilita o meu crescimento. Só que o que a gente tem de conflito ainda na sociedade? É que esse outro indivíduo ele não está preparado, né? Ele segregou-se por conta do quê? Ou por conta da posição política, porque você votou em fulano de tal, e eu não votei, fique lá e eu aqui. Por conta da minha religião, você é da religião tal, você é de tal e eu aqui, né? Você torce pro time tal e eu aqui. Você entende? Sim. Isso de nada adianta. Isso de nada ajuda. Muito pelo contrário. É a ideia de união. Para você ter ideia, a maior parte do adoecimento que nós temos dentro do ambiente de trabalho é em relação às relações humanas. E constataram-se pensando que é o salário,
são as bonificações, são, né, as gratificações, são os benefícios. Acima de tudo isso, o que você tem? As relações humanas. Nós precisamos criar um ambiente saudável, inclusive na sala de aula, onde eu trabalho, na igreja onde eu estou, né, no ambiente onde eu frequento, porque isso possibilita também que o outro cresça, isso é humanidade, né? Então é preciso que a gente tenha esse chamado para o que nós chamamos de humanidade. Prof, o senhor citou o trabalho e a Railene Trindade, ela até mandou uma pergunta que diz assim: quais são as implicações da saúde mental no local de trabalho e como as empresas podem melhorar o bem-estar dos funcionários? Muito bem, gostei da pergunta da Railane, eu acho que está muito atrelada ao que eu trabalho hoje, né? Hoje as empresas têm buscado, por exemplo, o SENAC, por intermédio do nosso programa de atendimento corporativo, e esse atendimento ele é especializado, né, com um produto nosso, que é o diagnóstico organizacional. Esse diagnóstico organizacional, pessoal, ele é dado a quesito da saúde mental. Então, é feita uma testagem, né, com os colaboradores, daí a gente tem um diagnóstico. E depois desse diagnóstico, nós temos recomendações e um plano de ação. Então, a maior parte, por exemplo, das pessoas que buscaram o nosso diagnóstico organizacional, hoje contrataram um psicólogo organizacional para criar estratégias dentro do ambiente de trabalho, dentro e fora também, né? Então, a última empresa que nós visitamos, eu não posso citar qual é, né? Não posso citar qual é a empresa, mas, por exemplo, eles criaram alguns grupos, por exemplo, eles têm 7 setores na empresa. Então, eles criaram 7 grupos com diferentes pessoas dos setores, né? Hoje a empresa trabalha de forma gamificada. Então, as pessoas, eles têm uma meta lá, por exemplo, de hoje é o dia de você comer saudável, né? Quantas horas por noite você dormiu. Então, eles têm algumas metas que estão relacionadas à saúde mental. Não é somente falar sobre, né? Mas é criar ações para proporcionar um ambiente saudável. Maravilha. Professor, a gente tem uma pergunta que o Dante mandou. Como posso reconhecer os sinais de alerta de alguém que está passando por um momento difícil emocionalmente durante o Setembro Amarelo e oferecer apoio adequado? O momento difícil, pessoal, ele é difícil porque o nome já diz, né? Difícil. Mas existe existe até um texto que fala sobre isso, né? É um texto que fala sobre o quão generoso eu sou. Eu só consigo me despejar para alguém que eu confio, né? E é muito, por exemplo, do que eu consigo, por exemplo, interpretar. Eu estou aqui, eu posso olhar para essa plateia ou para vocês e começar a fazer interpretações. Olha, você não está bem porque você está sentado dessa forma, você não está bem porque você está vestido dessa forma. Isso é um julgamento meu. Mas quem sabe você não está bem vestido dessa forma. Quem sabe você não está bem dessa forma. Então, o primeiro ponto de tudo, pessoal, é ter evidências. Quais as evidências que esse indivíduo dá para você que ele não está bem, não é? Ou melhor, ele lhe pediu ajuda? Em que ponto ele lhe pediu ajuda? Porque é como eu conversava um dia desse com o pessoal aqui do Laboratório de Juventudes, né? Alguém disse assim, porque nós vamos lá na instituição tal e vamos levar brinquedo para as crianças. A professora Lina, que está aqui na plateia, conhece muito bem a história, né, professora Lina? E aí nós levamos os alunos lá na instituição. Quando chegou na instituição, pessoal, a primeira coisa que os nossos alunos viram foi a sala cheia de brinquedos que as crianças da instituição tinham ganhado. Eram brinquedos da Estrela, eram brinquedos... não pode falar as marcas, né? Eram vários brinquedos das supermarcas, né? Muito bem. E aí, professor, o que a gente faz agora? Qual a necessidade? Entende? Primeiro de tudo, é o diagnóstico e o que você tem de evidência para ajudar esse indivíduo. Ele está precisando de ajuda? Ele pediu a sua ajuda? Pessoal? Porque é muito delicado você chegar... Olha, você está precisando de ajuda. Não é? O que eu posso fazer? Aí você fala assim, o que eu, enquanto ser humano, posso fazer para ajudar as pessoas? Ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa gentil. Ser uma pessoa que sabe se comunicar. Que respeita as suas diferenças. Que sobrepõe os seus preconceitos. Porque numa escala de preconceitos,
todos nós, inclusive para essa plateia aqui de 80 pessoas, todos nós temos um nível de preconceito com algo, entende? Então, aí já é um ponto importante para o meu desenvolvimento. Eu estou aberto, né? Inclusive, eu tenho até um livro do Senac, né? A Arte de Ser Gentil. Inclusive, eu vou até recomendar isso depois para leitura, né? A Arte de Ser Gentil. Eu preciso ser gentil ao ponto que as pessoas se sintam confortáveis também. A arte de ser leve, tranquilo. E isso, pessoal, está relacionado muito a como eu me relaciono com as pessoas, certo? E isso é desenvolvimento. Até tem uma amiga que brinca comigo, né? Isso é desenvolvimento pessoal. Eu preciso me desenvolver. Prof. Tá aqui DG. Em sua visão como profissional, como a mente de uma pessoa ansiosa funciona? A mente de uma pessoa ansiosa? Isso. A pergunta é muito... Foram bem generalistas, sim, né? Eles não foram pontuais. A mente de uma pessoa ansiosa, eu vou colocar aqui num contexto, tá? Ansiedade. Isso. Todos nós aqui temos um nível de ansiedade. Se nós pegarmos agora uma estrutura neuroanatômica do nosso encéfalo, nós vamos perceber que numa região bem próxima, né, do nosso sistema límbico, tem um sistema que é chamado de amígdala. Essa amígdala, ela dispara uma série de mecanismos relacionados à ansiedade. Por quê? A ansiedade, lá na história evolutiva e na evolução, ela é o quê? Um mecanismo de sobrevivência. Então, toda vez que eu estou ansioso, eu estou o quê? Acionando o meu mecanismo de sobrevivência. Certo? Então, de ansioso para ansioso, todos nós, do mundo inteiro, graças a Deus, temos ansiedade. Temos ansiedade. Um dia desse, uma aluna me parou no corredor e disse: professor, você sabia que eu estou com ansiedade? Eu disse: graças a Deus, né? Que você é uma pessoa ansiosa, que você tem ansiedade. Porque a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência. O dia que você não tiver mais ansiedade, pessoal, né? O dia que você não tiver mais esse mecanismo, vai ser o dia, por exemplo, que você não existirá. Porque a ansiedade, ela é um mecanismo natural. Ela é natural. Mas agora, o que difere o que é patológico e o que é real? O que é patológico e o que é natural, digamos assim. Por exemplo, dentro dos transtornos de ansiedade, eu vou encontrar as síndromes ansiosas, o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, as crises de ansiedade e o transtorno obsessivo-compulsivo. E também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ele tem uma relação lá com a ansiedade, tá? Mas não é da aprendizagem o déficit de atenção, mas ele tem uma característica com o componente ansioso. Por exemplo, uma pessoa que tem um perfil obsessivo-compulsivo, que é o ansioso, que eu creio que é esse que ele está falando aí. Ela cria diversos cenários. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, um dia desse eu estava num passeio de barco, né? Aí eu peguei meu celular, eu disse assim: ai meu Deus, se meu celular cair aí dentro. Já aconteceu isso com vocês? Sim. Né? Ai meu Deus, e agora se eu cair aqui, se eu me jogar aqui dessa passarela agora, né? E se eu ficar sem roupa lá na frente das pessoas? Isso é um cenário que você está criando, um cenário que advém desse comportamento ansioso. Certo, pessoal? Que advém do comportamento ansioso. Mas a mente do ansioso, ela cria diversos cenários. E por ela criar diversos cenários, ela cria uma série de mecanismos para não participar daquelas situações. Por exemplo, eu sou uma pessoa super tímida. Um exemplo. E eu sou muito tímido, mas também muito ansioso. Eu já tenho um grau de ansiedade ali que eu estou com o pé lá, por exemplo, numa fobia social, né? Lá numa fobia social. Perfeito. Eu sou tão ansioso que a ideia de sair com alguém é uma ideia que me deixa transtornado. Então, se alguém me chamar para sair, eu não vou. Aí a gente chama isso de quê? Né? Do comportamento do sabotador, certo? Mas, na realidade, é a minha ansiedade criando uma série de cenários.
Daí, então, vem a experiência, que isso que é importante, né? Por exemplo, para o fóbico social. Eu tenho vergonha de falar em público, eu não consigo passar numa entrevista de emprego, eu, por exemplo, não consigo eu não consigo dar um testemunho na igreja onde eu participo, eu não consigo falar, às vezes, com meu esposo, eu não consigo, às vezes, dialogar para o meu chefe. Você precisa, aos poucos, se expor a esses eventos. Por quê? Porque isso é comportamental, não está no seu nível de cognição. Você precisa se expor, porque quanto mais você se expor, a tendência disso diminuir é maior. A gente tem umas perguntas aqui. Uma mudança brusca e negativa, ou mesmo uma depressão, pode provocar uma atividade suicida? Você pode repetir de novo a pergunta pra gente? Uma mudança brusca e negativa, ou mesmo uma depressão, pode provocar uma atividade suicida? Pode sim, né? Aí você fala assim, por quê? Né? Porque depende muito do que é essa mudança brusca aí, né? Mas eu vou pegar o componente depressivo. O componente depressivo, ele pode levar um indivíduo a se suicidar? Sim. Mas para isso existe, inclusive na terapia cognitiva, uma coisa chamada de manejo de segurança, que é quando a sua rede de apoio é convocada a lhe dar apoio. Entende? Então, por exemplo, um dia desse eu conversava com a minha mãe. Ela trabalha ela é psicóloga, né, de uma instituição. E ela disse que aplicou esse procedimento, né, esse manejo, né, da rede de apoio. Então chamou os pais, todo mundo, né, e disse, olha, esse indivíduo aqui, ele precisa ficar sob observação, porque ele sim corre o risco de se suicidar. Então toda a família em conjunto assinou o documento, né, participou, né, e vigilantemente, né, fazia ali, ou melhor, observava o comportamento daquele mesmo indivíduo, tá certo? Então, um dia desse, conversando com ela, disse assim que isso existe a nível clínico, tá? Certo. Prof, a última pergunta da nossa caixinha no Instagram, o Vitor, ele mandou: as atividades físicas podem ajudar a afastar ideias suicidas, eu acho. Ideias suicidas, tá aqui. Graças a Deus. Pode? Elas podem, sim, eu falei graças a Deus e eu falo isso com muita propriedade, né? Graças a Deus, e digo por quê que elas podem afastar não só as ideias suicidas, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa com temperamento sanguíneo e colérico. Eu preciso, né? Eu sou uma pessoa extremamente sanguínea e colérica, e eu sou explosiva ou explosivo. O ideal para você, por exemplo, uma atividade que seria ideal para você, seria a luta. Qualquer esporte que envolvesse luta seria ideal para você. Por quê? Porque é onde você vai despejar isso, né? E eu até vi um dia desse um estudo falando, né, que as mulheres que praticam luta geralmente têm um abdômen bastante sarado, né? Porque fica bem legal. Os homens também, mas para as mulheres a probabilidade é de ficar mais, né, firme. Então, a atividade física, em todos os níveis, né? Todos os níveis dela, ela auxilia, inclusive ela é um fator, né? Um fator que melhora a qualidade de vida, a qualidade de sono, certo? Melhora o seu metabolismo. E você dormir, pessoal, é algo completamente satisfatório. Às vezes, por exemplo, um indivíduo, ele não dorme direito, ele não come direito, ele não pratica uma atividade física, ele vive num relacionamento ruim, péssimo, né? E assim ele quer ter uma saúde mental boa? Não vai ter. Então, são componentes que possibilitam a sua qualidade de vida. Certo, pessoal? Qualidade de vida está relacionado ao nosso sono de qualidade, a nossa alimentação, o que você come, o seu exercício físico e as pessoas com quem você se relaciona. Professor, para finalizar o nosso podcast, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando por esse momento, que não vê solução, que não tem mais não vê mais cor na vida. O senhor poderia deixar uma mensagem motivando que há solução, que há jeito para elas? Posso deixar. Uma mensagem de apoio, uma mensagem para dizer eu tô aqui, você não está sozinho, né? Isso. Super importante.
Muito bem. Eu posso olhar, eu tenho que olhar para a câmera, né? Sim, sim. Muito bem. Você que está aí do outro lado e você que está me ouvindo aqui nessa plateia. Existe um texto de Provérbios, né? Que é um texto, inclusive é um Provérbios até um provérbio chinês, né? Que eles dizem que toda vez, por exemplo, que não seria um provérbio, mas é uma história, né? De um imperador chinês que ele queria pisar somente onde houvesse veludo. Então ele colocava, as pessoas andavam com um tapete, por onde ele passasse ele podia pisar com veludo, né? E certo dia ele caminhando com as pessoas, colocando o tapete para ele andar, e ele caminhando sobre o veludo, um sábio olhou para ele e falou assim: por que você não coloca o veludo dentro do sapato? Porque onde você for, você vai pisar nesse veludo, né? E fazendo uma analogia com esse dito, né, chinês para você, quer dizer o quê? Que não é o que está fora, não é o externo, é com você. Você tem que ser responsivo para com a sua vida, né? A ajuda, o caminho tem que partir ainda para comigo. Hoje, por exemplo, eu tenho o Senac, hoje eu tenho os alunos. Você, né? Quem você tem, ainda assim, se eu, por exemplo, não tivesse o Senac, não tivesse os meus amigos, não tivesse os meus alunos, eu teria a mim mesmo. Eu não posso esquecer. E é até legal a gente falar agora, né? É até importante você, por exemplo, né, olhar para você, como diz aquele texto em inglês, né, do self-control, né? Para si próprio, certo? Então eu digo para você que está aqui me ouvindo, você que está aqui na plateia me ouvindo, acima de tudo, você ainda tem a si mesmo, certo? É isso. Ele merece ou não merece uma salva de palmas? Foi? Eu não vou dizer quem mandou, né? Mas começa com Rose e termina com muito Gomes. Tá certo, muito obrigado, viu? Daí, Agradecemos sua A gente participação agradece no mesmo. nosso primeiro podcast. O senhor foi a chave para acontecer isso tudo. Aham. A gente agradece ao Senac, aos alunos que estão aqui presentes, por estar aqui, por ouvir um pouco mais. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, pessoas. Tchau, tchau. Se cuidem. Foi Tá sendo bom. a câmera. Agora eles vão pro